consigo cortar esse início caótico, né? E aí, vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos! Hoje a nossa live, ela era para ser no Instagram, né? Eu vou citar o pessoal, só que o Instagram ele está com instabilidade, falhas, fica mandando fechar o aplicativo, então não rolou. Mas vai rolar a live aqui no YouTube. Aproveitando, gente, vocês que estão aí, já vão lá seguindo a Nath, tá? Que a Nath iniciou agora no YouTube. E ela precisa muito da ajuda de vocês para poder vocês ajudarem, porque quando ela chegar em 50 inscritos, nós vamos ter lives maravilhosas, principalmente dela com a Jéssica. Deixa eu chegar aqui mais perto. Nath, se apresente-se para o povo. Então vamos lá. Como vocês me conhecem, não prazer, meu nome é Natália, sou da volta de Ganesha, sou soltaróloga. E é isso. Eu sou basicamente isso. Eu sou Mana Pátia, né? O que vocês já sabem, eu sou uma Gana. Eu sou uma devota de Ganesha. Eu sou cartomante. Eu falo que eu sou taróloga porque eu não gosto muito de jogar com tarô, embora eu seja taróloga. E eu tenho uma linha de baralhos, sou dona de uma confeitaria e eu acho que é isso. Também sou bipolar, tenho os meus CIDs por aí e assim vamos indo, assim caminha a humanidade. Então tá ótimo. Deixa eu me É enquadrar sobre. aqui para não ficar mais ou menos da mesma altura. Pronto. Olá, pessoal. Então, vamos lá. Hoje eu convidei a Nath para poder a gente ter um papo bem legal, tá? Porque a Nath, ela além de ter uma linha de baralhos, né? Porque a Nath está tímida, a Nath, ela traz um conteúdo incrível com leveza, falando sobre tanto a questão do dia a dia da cartomante, né? Da taróloga, enfim, as dificuldades da gente conseguir estar dentro da comunidade, as dificuldades da gente lidar com tanto colegas de profissão quanto, às vezes, consulentes, né? E, inclusive, eu comprei um oráculozinho da Nath, que é esse aqui que chegou hoje, gente, que é o Lilith Lenormand. E aí eu falei que hoje a gente teria participação da Cocoricó, porque eu vou querer que você mostre a Cocoricó e o pessoal vai entender. Mas, mas Ele vamos tá lá. aqui, ele tá aqui. Nath, deixa eu te perguntar. Qual foi? Tem alguma. É porque assim, a gente que tem todos os CIDs, a gente não é muito bom da memória. Mas tem alguma situação que aconteceu de consulente que foi engraçado, que você consegue lembrar? Então, eu nunca tive reclamação de consulente. Ainda. Eu falo que a gente sabe que para tudo tem a primeira vez, né? Então, assim, para tudo tem a primeira vez. Eu nunca tive problema com consulente, assim, de ter uma reclamação de consulente de, não gostou da minha tiragem, reclamou do meu trabalho. Isso aí eu nunca tive problema. Situações engraçadas nós temos, obviamente, mas, assim, o que eu sempre falo é que eu não sei se é por conta da neurodivergência, mas eu crio muito rápido intimidade com os meus consulentes. Então, Eu assim, também. e os meus consulentes, a maioria vem do TikTok, a maioria, na verdade, vem do TikTok. E lá no TikTok eu sou um livro muito mais aberto, até no que no Instagram, porque no Instagram eu tenho preguiça de postar. Mas no TikTok eu sou um livro muito mais aberto. Então, assim, as pessoas elas me conhecem praticamente no dia a dia. Então, as pessoas elas têm muita intimidade comigo. E daí a pessoa já chega, né? Ela vai, faz o agendamento ali no meu site ali, né? E ela manda mensagem pra mim, tipo, ai, Nath, nossa, eu te acompanho no TikTok, que não sei o que lá, ok e tal, marquei uma consulta com você, tô super ansiosa. Aquilo para mim, na minha cabeça, me dá uma liberdade com a pessoa como se fôssemos amigos, tipo, best friends há 10 anos. Ai, que legal. Então a tiragem, ela fica meio. Eu sempre falo que às vezes eu até. Depois eu paro e penso, nossa, Natália, você não foi muito profissional. Porque eu trato a pessoa como se fosse minha amiga. Então, situações engraçadas tem, porque às vezes a pessoa é a primeira vez que ela tá se contando comigo e eu falo com ela como se ela fosse minha amiga há 10 anos.
E a pessoa gosta. Então tem essas situações. Eu acho que, assim, de todas as situações, não foi uma situação que a consulente não gostou da minha tiragem, mas foi uma situação que, para mim, foi uma situação muito ímpar. Foi uma que uma consulente pagou uma tiragem que era completa, de 1 hora, e daí ela fez uma pergunta e a resposta foi negativa, né? E daí ela falou assim: ah, tá bom. Nossa, Daí eu falei assim: não, pode, daí, né? Pode fazer as próximas perguntas dela. Não, não, não vou perguntar mais. Falei, mas pode nossa. perguntar mais coisas dela. Se eu não vou ter o que eu quero, então não tenho mais dúvida nenhuma. Eu só queria saber isso. Se não vai ser do jeito que eu quero, então não quero mais fazer pergunta. Nossa, Falei, então, mas assim, teve uma pergunta que você ficou assim, gente, não acredito que a pessoa está perguntando isso pro tarô. então, como eu sigo o código de ética, né? Então, assim, tem coisas que eu já deixo claro que eu não faço tiragem. Então, Uhum. assim, você quer saber se você tá grávida, se é menino ou se é menina? Você quer saber se você tá grávida? Teste de gravidez. Você quer saber se é menino ou se é Uhum. menina? Ultrassom. Ah, eu quero saber quem que é o pai do meu filho. DNA. Eu quero saber, eu quero saber por que que o meu rim tá doendo. Vai procurar um nefrologista, uma Uhum. nefróloga. Então, assim, tem tiragens que eu não faço porque eu realmente sigo o código de ética e essas específicas que eu falei no caso, até porque é contra a lei. Mas, assim, tem tiragens que são engraçadas as perguntas, mas são tiragens que eu faço. E tecnicamente falando, eu acho engraçado, mas eu faço pra mim o tempo todo. Que é assim, tipo, Nath, eu recebo muito isso. Tipo, Nath, eu perdi tal coisa, tal objeto, e eu não tô achando. Você consegue ver no baralho pra mim onde tá? E sim, a gente consegue ver no Lenormand onde estão os objetos. Então, Sim, eu acho que essa é a pergunta que para as outras cartomantes, porque muitas não sabiam, né, dessa questão de procurar objetos e tudo mais. Então, quando sim, começou esse negócio de as pessoas descobrirem que dá para procurar, dá para saber onde estão os objetos, as coisas, descobrirem não, né? Começarem a falar a respeito disso, porque antigamente sem a internet não se popularizava isso, né? Daí eu comecei a falar muito sobre é isso. verdade. Então, quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, as pessoas ficaram, peraí, dá pra achar objeto? Dá pra ver lugares com um baralho? E eu falei, gente, sim, a gente consegue ver lugares com um baralho. Sim, E daí as pessoas sim. me mandam mensagem às vezes, tipo, Nath, eu perdi um carregador, tem como você saber onde tá? Ou se não, assim, nossa, eu perdi. Já teve um que falou assim: olha, eu saí com a fulana de tal, né, minha amante, e eu tirei a aliança. Aí eu lembro que a última vez que eu tava com a aliança foi em tal lugar. Você consegue ver na onde a aliança tá? Consigo. Entendeu? Então, tipo, dá pra saber. Eu acho que essas são as perguntas mais. Eu acho que essas são as perguntas que a gente bate o olho, que é tipo, outras cartomantes olhariam e falariam, sério que essa pessoa tá pagando pra saber na onde tá o fio do carregador? Mas, poxa vida, um carregador de iPhone original é barato. Então, É, assim, eu entendo essa pessoa pagar pra saber onde tá o fio do carregador. Entendeu? Meu marido tem iPhone. Eu entendo essa pessoa pagar pra saber onde tá o fio do carregador. Não é verdade. barato o carregador de um iPhone. É engraçado que, tipo, uma vez eu recebi uma pergunta que era um homem, né? E ele estava querendo saber se a fulana e se gostaria de mulher. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, será que está acontecendo alguma coisa no relacionamento, né? Não sei, né? Aí, não, essa mulher é hétero. Tem como ver nas cartas se eu fizer alguma coisa, se ela vai passar a gostar de mulher? Aí eu, não. Como você fazer para mim um ritual para ela gostar de mulher? Aí eu cruzei os braços assim, eu fiquei olhando assim. Aí eu, ô, moço, o que, que você quer? Ele, não, é
aceitar, só que eu queria que ela aceitasse e virasse um casal de 3. Ai, é nessas horas que eu penso assim, gente, é para isso que existe o código de ética, é para isso que existe a ética da cartomante, porque e se é uma que está querendo só dinheiro? Vai falar assim, não, tem como fazer um vira-pensamento, um vira-calcinha, um vira-cueca, um vira-perna para cima, e aí pega o dinheiro da pessoa, não faz nada, some, porque, gente, isso não existe, não tem como, né? Mas olha, Aí, e às tipo, vezes tem uns casos assim que a gente dá vontadezinha, não dá, de ser antiética. Tipo assim, uns cara que chega na gente que às vezes fala, nossa, meu filho, que vontade que eu tenho de tirar esse print e mandar pra sua mulher. dá. A gente não atende a pessoa. A gente nem atendeu a pessoa, mas dá vontade de. Eu nego, às vezes eu nego a tiragem do cara, entendeu? Dá vontade de falar, olha, que ódio. Tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. Porque, assim, eu trabalho com agendamento, né? Então, igual você. Então, as pessoas agendam primeiro, né? Para depois fazer a pergunta. Aí, às vezes, as pessoas fazem umas perguntas, assim, uns absurdos, assim, tão grande. Tipo assim, uma vez a menina falou assim: não, eu quero saber se esse ano eu vou engravidar. Eu falei assim: olha, isso é uma coisa que não dá para ver. Se eu falar para você, assim, que dá, é porque tem a porcentagem, né? Então, eu tenho 50% de acertar e 50% de errar. Vida, assim, é um tipo de coisa que não dá para a gente prever dessa forma, né? Então, se eu for falar para você, né, não vou estar sendo ética. Ela, não, então, eu queria saber se eu vou engravidar esse ano e se vai ser até agosto, porque eu queria saber se dá tempo de engravidar de novo, de outro filho. Aí eu, como assim, gente? Como assim, gente? Tem umas pessoas que tem que ter um negócio assim que. Ou então aquelas perguntas assim, eu quero saber se tem. Oi? Não, falei boa Não noite. ouvi. Ah, Falei tá. boa noite. Ou então tem umas perguntas que, tipo assim, principalmente que a gente é neurodivergência, eu já falo assim, gente, perguntas diretas, as respostas são diretas. Se você faz uma pergunta vaga, a resposta é vaga. Né? Ou então eu falo assim, eu quero saber se tem caminho entre eu e fulano. Essa pergunta é complicada, porque eu falo assim, que tipo de caminho? Para casar, para ficar, para namorar, para poder morar junto? Então, é interessante. Isso é um assunto que é muito discutido no TikTok e eu acho que é um assunto que as pessoas, as cartomantes, é porque assim, infelizmente na rede social hoje, você fala um A e a pessoa ela tá assistindo um vídeo e a impressão que eu tenho é que ela tá assistindo um vídeo com uma venda, com um tampão, com o celular desligado. Porque as pessoas não escutam e elas distorcem tudo que você fala. Uhum. Isso é um assunto que deveria muito ser discutido e as pessoas elas precisam começar a aquela questão da interpretação de texto. A interpretação de texto, ultimamente, né, o analfabetismo funcional da nova geração, pelo menos que eu estou vendo, não é mais a interpretação de texto, é a interpretação de vídeo. Porque a gente grava um vídeo falando uma coisa e as pessoas elas não entendem. Na minha opinião, e eu falo isso, e toda vez que eu falo, eu tomo hate, é a obrigação da cartomante direcionar o consulente. Porque, assim, o consulente, ele não sabe. Ele não sabe, assim, ele realmente não sabe. E você falou, eu quero saber se eu tenho caminho. Tudo bem, você vai chegar no consulente e falar assim, olha, qual tipo de caminho você quer saber se você tem com ele? É um caminho amoroso? É, Vocês já estão juntos? Porque se vocês já estão juntos, vocês já têm um caminho. O que que você quer saber? Se vocês vão casar? Se vocês vão namorar? Se vocês vão ter uma família? Ou se vai ser só um relacionamento curto? O que que você realmente quer saber? Isso é a função da cartomante, isso é uma função da taróloga. E daí, quando a gente vem e fala isso, por exemplo, numa rede social,
vem uma enxurrada de hate de outras cartomantes e outras tarólogas dizendo que não é uma obrigação nossa, que o consulente deve chegar prontinho pra gente. Seria a mesma coisa de um médico chegar e querer que o paciente dissesse qual que é o diagnóstico dele. Entendeu? Então, assim, não é assim que funciona. Porque o consulente chega pra gente com uma dor. E às vezes a dor desse consulente, ela tá num momento da vida desse consulente aonde ela pode causar um certo tipo de confusão. A ponto Sim. desse consulente não entender o que ele necessita de fato. E cabe a gente, oraculista, cartomante, saber direcionar essa pessoa. É o nosso trabalho. É responsabilidade, né? Porque você chega ali, igual aquelas pessoas que chegam e jogam uma bomba em cima da pessoa, né? Igual a questão de traição. É uma pergunta que tem muito, né? Eu quero saber se o fulano tá me traindo. Mas assim, a gente tem que entender que o traindo em que sentido, né? Tá O que é traindo, né? Tem pessoas que trair é tipo trocar mensagem. Não Mas tem é o que eu nada falo. ali. Quando uma pessoa pergunta, quando o consulente pergunta para mim assim, fulano de tal tá me traindo, eu sempre falo, o que é traição para você? Traição para você é trocar uma mensagem? É uma conversa no Instagram? É ele curtir uma foto de outra pessoa? É ele saiu com uma amiga sem falar para você é traição? Ele beijou? Ele fez sexo? O que que é traição para você? Porque tem pessoas, por exemplo, que são não monogâmicas. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm um relacionamento aberto, tá? Tem pessoas que têm um relacionamento aberto. E para elas, sexo casual não é traição, mas beijar na boca é. É, O que que é traição, então, para você? A gente precisa saber. E daí eu pergunto pro consulente: o que que é traição para você? Ah, não, traição para mim seria se mandou uma mensagem. Eu vou olhar nas cartas. Ah, não, olha, aqui aponta que teve conversas. Então, dentro disso, para você isso é traição. é Entendeu? complicado, né? Não, e até para a gente falar isso é difícil. Que, por exemplo, uma vez tinha um rapaz, né, que ele quis tirar carta para poder saber da namorada, que era modelo, né? E ele estava desconfiado que ela estava tendo caso com um fotógrafo. E aí, nas cartas, falou que ela tinha uma intimidade com ele, porque a carta não fala, tá traindo, né? Fala que tem intimidade, fala que tem um contato, né? Aí eu falei tudo isso, né? Aí ele foi e falou assim: ah, então tá bom, obrigado. No dia seguinte, ele, olha só, a minha namorada falou que não tá me traindo, que você é uma mentirosa, é uma charlatã. Eu falei, tá bom. Aí ele foi e falou assim: ah, você só fala, tá bom? Eu falei, a vida é sua, você faz o que você quiser, você escolhe aquilo que você quer. Passou 2 dias, ele mandou mensagem para mim: olha, queria te pedir desculpa porque eu peguei ela com o cara. E eles realmente estavam tendo um caso. O problema Tá é que, às vezes, as pessoas não estão preparadas para ouvir. Então, se você não está preparado para ouvir, você não pergunta, né? Porque depois a gente aqui bom. é a situação. Isso é uma coisa que eu sempre falo também na verdade, eu já gravei vídeo falando sobre isso. Não façam uma consulta se você não estiver preparado para você escutar o que que o baralho tem para falar para você. Não façam, sério, gente, não faça, não faça, não marquem uma consulta se você não tiver pronto para ouvir o que que o baralho tem para falar para você. Eu falo isso, na verdade, eu falo isso até mesmo nas minhas tiragens, às vezes eu tô tirando, e daí eu dou uma pausa e eu mando um áudio falando assim: olha, eu não te conheço, eu não conheço você, seu marido, seu namorado, enfim, eu não conheço seu relacionamento, então eu quero deixar claro para você que tudo que eu estiver falando aqui é o baralho. Eu sou a ferramenta que traduz o baralho. E assim, provavelmente o que você vai escutar aqui não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. E daí eu sempre dou o meu exemplo. Eu falo, todos os dias de manhã eu tiro carta para mim com o conselho do dia para mim. E de 7 dias na semana,
pelo menos uns 5, eu detesto o conselho que sai para mim. Não é o que eu queria ouvir, mas era o que eu precisava. Sim. Então, entenda que talvez você possa não gostar da mensagem, mas absorva ela, pense nela, que talvez ela vá fazer sentido mais para frente. Eu deixo a pessoa preparada. Por quê? Tem gente que não está preparada para receber a mensagem. E assim, às vezes é cruel você fazer uma consulta e você descobrir ali que o problema da sua vida, às vezes é você. Ah, por que que o meu financeiro tá ruim? Porque você não para de gastar. Porque você gasta com bobeira. Porque você fica gastando com iFood, você não percebe. Porque você fica gastando com Uber. Porque. Ai, por que que minhas coisas, por que que minha vida não vai pra frente? Porque você é boca de sacola e você fica contando tudo pra todo mundo, Isso acontece muito. entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa ela não quer ouvir isso, ela quer terceirizar o problema, né? Tipo, não, mas certeza que não é inveja da fulana de tal? Não, a culpa realmente é sua, sabe? Fulano de tal nem tá nem aí pra você, não, tá? É realmente É, culpa sua. tem umas pessoas que acham que é o sol, o rei, e todo mundo quer jogar macumba em cima. Então já chega assim, não, eu quero saber se tem magia para mim. Aí você vê lá que a pessoa tá toda cagada, porque a pessoa é desorganizada. Aí você vai falar assim, não, olha, não tem certeza que não tem magia? Tenho certeza, não tem magia aqui. Não, mas os meus caminhos não vão para frente. Não, então vamos investigar o que, que você pode fazer para poder melhorar o quadro da situação financeira, né? Aí você vai lá, aí tá a pessoa que gasta mais do que tem, pede dinheiro emprestado já na intenção de não devolver. Aí quando você fala isso, a pessoa vai falar assim: eu não gostei da resposta. Graças a Hecate, ultimamente não tem mais aparecido esse tipo de pessoa, porque a Hecate vai filtrando, né? Porque Uhum. conforme a gente vai trabalhando, a espiritualidade ela vai ajudando a gente, dando uma filtrada aí nessas pessoas cricrisadas. Mas Então, eu não tenho muito esse problema, porque os meus concorrentes, eles me escutam bastante. Por mais que não seja o que eles queriam ouvir, eles escutam. Então, eles ficam tipo, verdade, o que você falou é verdade. Foi um tapa na cara, mas fazer o quê? Eu precisava. uhum. Mas vamos falar de coisa boa agora? TechPix. Eu é a Top Term. Então vamos É. lá, gente. Eu gravei um vídeo hoje, eu não consegui colocar eles. É verdade, Jéssica. A nossa personalidade ela gera identificação. Quando a gente Sim. começa a tirar carta, a gente é muito inseguro, né? Por mais que você saiba interpretar, mas eu acho que a insegurança ela vem mais por causa de medo de quem vai ouvir, de quem vai perguntar. A insegurança da pessoa que eu vou atender. Eu tinha muito isso. Então, às vezes, eu estava insegura, mesmo sabendo ali que eu conseguia dar conta do recado, mas eu ficava insegura, então eu acabava atraindo pessoas que tinham essa energia também insegura, que não queria ouvir, né? E aí complicava a situação. Mas vamos Mas falar de mas coisa é o que boa. você falou, é verdade, assim, eu atraio um público muito amplo. De várias egrégoras diferentes, porque eu sou muito receptiva. Mas, por exemplo, assim, pessoas do axé, né, que nem a Jéssica atende bastante pessoa que é ligada a axé não, porque a Jéssica não é de Umbanda, Candomblé e tudo mais, né? Não é o caso dela. Ela fica brava se falar que tá? Não é. Ela é do culto tradicional, tá? Então, é que nem no caso dela, muitas pessoas de religião de matriz africana procuram ela, entendeu? Então, assim, identificação, sabe? Então, eu realmente acho isso. Eu realmente acho isso. E a questão da personalidade, por isso que é muito importante você ser você mesmo. Isso é outro tópico que, assim, eu acho Sim, muito importante você ser quem você realmente é nas redes sociais, porque não dá para sustentar um personagem por muito tempo. sim. E isso aí entra no. Sabe aquele meme?
eu às vezes tenho que me segurar para não falar besteira e depois me arrepender. Eu sou muito assim, cara, porque assim, eu, dentro da bruxaria, eu vou falar assim na minha posição de fala. Dentro da bruxaria, tem tantas bruxas poser, né? Elas vivem o personagem. É, elas contracenam, né? No- tipo, eu vou falar um negócio que você vai rir. Sabe essas pessoas que pegam aquele caldeirão pretinho, que nunca queimou uma erva, e passa aquele incenso que ela acabou de acender e pendura no incensário que ela nunca usou, não tem uma cinza de nada, e fala assim: é assim que eu faço magia todos os dias pela manhã. E aí você vê que aquilo ali é uma encenação, que aquilo ali é um personagem. E aí você chama essa pessoa para, não sei, fazer uma collab, para poder você fazer um vídeo, né? Porque você pensa assim, não, a pessoa deve ter vergonha. Não, ela não faz live, ela não aparece, porque aquele é um personagem. Ela não vai sair do personagem, entendeu? Então, assim, é bizarro, porque as pessoas, elas querem... sabe o que é mais bizarro? Você vai concordar comigo. O público, em sua grande maioria, adora as pessoas Personagem. papagaiadas. Sim, sim. Sim, o personagem. Foi aquilo que você Eu, falou, né? eu, O eu superpoder, falei, eu gravei um vídeo falando sobre isso. o superpoder só funciona se a pessoa estiver toda montada. Caracterizada. Se ela não tiver caracterizada, não funciona. Entendeu? Não funciona. É, E a assim, Jéssica até continua. sim, e assim, e se você fala alguma coisa, se você fala, é inveja. É. E aí o povo cai de hate em cima de você, porque os seguidores militantes, eles colocam a pessoa, endeusa a pessoa, colocam a pessoa lá no topo. Sim, se você fala alguma coisa, é inveja, você é invejoso, ou alguma coisa assim do tipo, sabe? E o pior cego é aquele que não quer ver. É o pior cego, Verdade. é aquele que não quer ver. E assim, é engraçado, é realmente muito engraçado isso, porque quando as pessoas veem uma pessoa que é verdadeira e ela não tem medo de ser quem ela realmente é, e o fato dela ser um pouco fora da curva, aí as pessoas falam que ela é um personagem. Sim. As pessoas até hoje elas acham que eu sou um personagem. Elas realmente acham que eu sou um personagem. E eu tô deixando. Vamos. Isso aí. Um dia eu vou sair do personagem, então. Só que eu acho engraçado, porque assim, as pessoas já viram todas as minhas faces. Sabe? Tipo, eu choro, eu dou risada, eu xingo, eu faço tudo isso. Então, assim, eu quero saber em qual parte que eu sou o personagem. Porque eu tô atuando muito bem, vai fazer alguns anos. Cadê Assim, o tipo, ótimo que não vem, eu tô atuando muito bem há 31 anos. Então, né? eu mereço um Oscar. As pessoas, elas falam que... Falavam um pouco mais no passado, né? Porque depois que eu passei a escrever livro Jacket, o pessoal não fala mais isso, porque pelo sim, pelo não, o pessoal fica com receio. Mas as pessoas me falavam que eu era uma bruxa Nutella, por causa da minha voz, que é mais calma e mais fina, e porque eu não coloco coisas trevosas no Instagram, né? Por eu não colocar. Porque assim, eu não trabalho com coisa pesada de animais. Assim, para mim é pesado, tá, gente? Não tem nada contra quem trabalha, não, porque eu também não quero ser retirado, por favor. É, eu, eu, eu não Eu falo pra Jéssica, pra mim o limite do pesado é animais. Mas é porque eu amo animais. Mas assim, um sacrifício humano, assim, não sei. Vocês querem minha sogra? né, quem tá merecendo, né? Eu tenho uma lista de pessoas assim. Mas aí tem as pessoas que falam que gente ruim não serve nem para sacrifício. Então, Mas tem umas aí que finge que é boa também, que a gente ignora, finge que é boa. Não, elas são boas? Não, essa aí é boa, ó. e é tudo meu, é tudo tinho.
E aí as pessoas falam, não, essa aí não trabalha com marketing, não. Isso aí é bruxa Nutella. Ai, ai. Enfim. O meu negócio com animais é só os animais mesmo, assim, mas eu tenho muito respeito por isso. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem. Dá muito bem para você e não é nem não concordar, porque assim, eu concordo. Ah, Natália, você não concorda com o sacro ou com o sacrifício animal? Eu concordo. Por quê? Porque é a religião deles. Eu concordo. Sim, eu também não discordo. Eu concordo. Tem Sim, fundamento. tem um fundamento, eu concordo. Não é porque eu não faço que tá errado. E é isso que as pessoas hoje em dia, elas não entendem na internet, porque quando você fala, não, eu não faço tal coisa, porque para mim isso aqui não, eu não faço, porque para mim não é legal, ou porque, porque você tá errada, que não sei o quê, porque ela tá falando que isso não presta. Não, eu disse que eu não faço. Eu disse que eu não faço. E as pessoas já querem botar coisa na boca da gente. Isso, e daí assim, quando é alguém que traz um conteúdo, que tem coisas para falar, que tem vídeos interessantes, as pessoas, elas querem rebater, elas querem criticar, elas querem procurar briga, elas querem arrumar treta, elas querem ir ficar o tempo todo ali perseguindo, correndo atrás, não sei lá o quê. Mas quando é alguém performando, fazendo o show dela, né, vestido de palhaço, ninguém fala nada. Ninguém percebe a pessoa. Tem fundamento. Ih, peraí que entrou som aqui junto do negócio. Não é porque eu não. Pronto. Quando é essas pessoas que estão ali performando e fazendo as palhaçadas dela e tudo mais, ninguém persegue. Ninguém fala nada. Quando são pessoas até mesmo grandes, né, performando, fazendo show delas e dando golpes e tendo relatos de golpes, ninguém fala Muito. nada. Por quê? É a questão que fica, por quê? Entende? As pessoas, elas se sentem muito ameaçadas com quem tem opinião própria. Uhum. Elas se sentem muito ameaçadas com quem tem opinião. Então, qualquer um que tenha uma opinião é uma ameaça. E se a minha opinião é diferente da sua, então eu sou uma ameaça extrema para você. Então, isso na rede social hoje em dia é algo crescente. Então, as pessoas elas gastam muito a energia delas nessa perseguição de pessoas que pensam diferente, e elas esquecem, de fato, de prestar atenção no que realmente precisa ser prestado atenção, em pessoas que estão indo e destruindo a imagem da gente, da nossa comunidade como profissional. Verdade. Porque Dá assim, você vontade pode de discordar do código de ética, por exemplo, né? Você pode discordar, a pessoa, você no caso você concorda, mas pode ser uma pessoa que discorde do código de ética, por exemplo. E tá tudo bem. O código de ética do tarô, ele é opcional, ele não é obrigatório. Uhum. Ele é opcional. Você pode ser uma pessoa que discorda do código de ética. E daí você pode muito bem gravar um vídeo falando, gente, eu tava vendo esse negócio do código de ética, eu dei uma lida e eu não concordo. Eu não concordei com o código de ética. Para mim, ele não vai funcionar. Mas falar uma coisa para vocês, não caiam em golpes. Mesmo eu não concordando com o código de ética, tal coisa é golpe, tal coisa é golpe, tal coisa é golpe. Uma coisa sou eu querer ler sobre terceiros, outra coisa é alguém ir e tentar empurrar em você um trabalho e depois ficar te ameaçando. Isso é um golpe. Você É entende? verdade. Então, assim, É verdade. a gente pode divergir de opinião sem desrespeitar, mas as pessoas elas não conseguem entender isso. Elas realmente não conseguem entender. E daí, ao invés delas entenderem isso,
e se juntarem, elas querem degladiar, e daí quem tá lá destruindo a nossa imagem tá ganhando cada vez mais visibilidade. E dinheiro em cima das custas dos outros. Entendeu? Pode falar, eu tinha te cortado. Então, é porque eu tô ansiosa para falar dos baralhos. Conseguiu ouvir ou picotou? Que eu comecei a sacudir Não, igual não uma. consegui ouvir. É que eu tava lendo aqui, foi o que a Jéssica mandou. É nenhuma experiência individual, nenhuma. É realmente. É bizarro. Só a gente passa por isso, a gente sabe como é que é. É frustrante. Sim, é frustrante. E assim, Muito. foi assim, só para poder complementar, quando eu comecei no Instagram, nem foi para tirar carta, nem nada disso. Eu comecei no Instagram porque estava numa crise depressiva muito grande e eu queria só postar coisas relacionadas à magia para poder, de certa forma, levar isso para as pessoas, porque a magia ela estava me ajudando, né? Então eu queria ajudar as pessoas. E aí as coisas foram acontecendo porque eu já tirava carta, e as pessoas começaram a pedir, né? Ah, tira carta para mim e tal, não sei o que, acabou acontecendo as coisas. E assim, o que fez meu Instagram crescer, né? Foi mais porque foi até um vídeo que eu postei, eu Eu vi. começava, eu começava a dar aquilo que as pessoas queriam, né? E eu cada vez mais eu me anulava de lado, não vou postar isso, né? Porque senão o pessoal não vai gostar e tal. Então, assim, é muito importante. Não quer dizer que é para você cagar para a opinião dos outros, né? Mas é muito importante a gente postar a nossa verdade, a nossa realidade. Foi o que a Nath falou. A Nath falou: ah, eu postava vídeo longo, e aí quem gosta de vídeo longo, né, foi me acompanhando, e aí eu fui formando a minha comunidade. Então, assim, hoje em dia, eu estou começando a montar, porque assim, é muito bizarro, gente. E eu tô falando isso, talvez algumas pessoas se identifiquem. A gente que é autista, a gente tem uma dificuldade grande de se enturmar, porque a gente, às vezes, não entende muito bem o outro, e muitas pessoas têm preguiça de ter paciência com a gente, então a gente acaba sendo deixado de lado. Então, desde pequenininho, a gente é acostumado a tentar ver o que o outro quer, o que o outro precisa, para poder a gente ir se adaptando, né? E mesmo depois de velha, né? Que eu já vou fazer 40 daqui a pouco, é, eu fico me pegando nisso, sabe? Tipo, tentando agradar e me anulando. Isso é muito bizarro. Isso é muito, muito bizarro. É, o tempo todo com medo de desagradar as pessoas. Eu parei com isso. Mas eu tinha muito isso, assim. Às vezes eu ainda tenho. Assim, eu fico com medo das pessoas ficarem chateadas comigo. Pessoas próximas. Eu tenho muito medo das pessoas próximas ficarem chateadas comigo. Agora, assim, na rede social, eu já não tenho mais. Porque, assim, eu entendi que as pessoas na rede social, elas não têm medo de me... Elas não têm dó de me machucar. Elas não têm piedade de me machucar. Elas não têm... Enfim, elas não têm. Elas não vão ter medo, elas não vão ter piedade e não vão ter nenhum tato com relação a isso, entendeu? Então, chegou um momento que eu entendi que, ok, se eu ficar deixando, eles vão me pisar até eu virar poeira. Então, chegou um momento que eu falei, tá bom, peraí. Não. Não. Não vai, não. Não vai Eu ser cheguei assim. nesse momento aí agora, depois de velha. Entendeu? Tipo, não vai ser assim. Mas eu tenho com as pessoas próximas de mim, eu tenho muita dificuldade eu tenho muito medo de magoar as pessoas. Entendeu? Então, eu realmente tenho muito medo de magoar as pessoas. Então, e eu tenho esse negócio de eu não entender ironia.
Isso eu ainda tenho na rede social também, tá? Eu não entendo ironia. Então, se a pessoa tá sendo irônica comigo, eu não sei. Não sei quando a pessoa tá sendo irônica comigo. Entendeu? A não ser que eu sou irônica. Só que eu tenho que a gente tem que estar sendo irônico ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, que nem numa conversa assim, a gente, daí eu sou irônica, você também é irônico, mas eu tô entendendo o contexto. Agora, se uma pessoa é irônica aleatoriamente, eu não vou entender a ironia, porque eu não entendo, eu não sei o contexto. Então, eu não sei o que é ironia. Então, eu não entendo o que é ironia. Isso é um problema. A gente decora, né? A gente sabe que tem tipos de entonação que é ironia, algumas coisas que as pessoas falam. Eu não percebo. Eu não percebo. Ainda mais porque as pessoas, às vezes, elas comentam ironicamente. E hoje em dia, tudo é meme hoje em dia. Então, eu não sei o que é meme, o que não é, o que é ironia, o que não é. Então, eu fico meio perdida. Daí eu fico, tipo, eu não sei. Já aconteceu, As pessoas falam assim, nossa, seu cabelo tá bonito hoje. Aí você, gente, será que meu cabelo tá bonito? Será que meu cabelo tá feio? Pra mim é o que a pessoa falou, entendeu? Tipo, se ela tava sendo irônica, eu não vou saber. Porque pra mim é o que a pessoa falou, entendeu? Tipo, é sobre. Aconteceu, inclusive eu falei isso, teve uma situação. Teve uma situação que uma menina tava tacando hate em mim em um vídeo. E ela tava, tipo, meio que performando, fingindo que era eu. Nossa. E eu vi o vídeo e eu achei mó engraçado. Não, eu achei mó engraçado. E eu fui, comentei e falei, kkk, que não sei qual o que e tal, é verdade. Só que, tipo. Ela não me Ela deve imitou estar achando direito. que você foi irônica. Ela não me imitou direito, porque assim, eu não me identifiquei, entendeu? Tipo, eu não olhei ali e falei, ela tá me imitando? Entendeu? Tipo, eu não me identifiquei com aquilo. E daí as pessoas começaram a falar, nossa, Natália, que não sei o que, venenosa, nossa, Nath, não sei o que e tal. Nossa, e eu fiquei tipo, ué. Eu falei, gente, não tô entendendo. Eu falei, ué, daí eu fui e comentei, eu falei, não sei o que, mas é engraçado mesmo quando isso acontece e tal. E daí mandaram pra mim no direct, falaram, Nath, então, porque, né, uma seguidora minha sabia que eu não entendo ironia. Ela falou assim, Nath, eu sei que você é neurodivergente, eu sei que você não entende ironia. Aquela pessoa fez aquele vídeo tentando imitar você. E daí eu fiquei tipo. E quando a ficha cai, a gente se sente uma merda, né? Porque a gente se sente trouxa. Daí eu fiquei tipo. Ela não imitou muito bem, porque eu não me identifiquei. E daí depois passou, tipo, isso foi tipo uns 2 dias depois. Daí passou, depois eu fui ver, a pessoa tinha me bloqueado. Então, eu acho que até hoje a pessoa acha que eu sou tão irônica, ou pior, do que ela. Mas eu não sou. Eu só não entendi que era pra mim. Então, assim, se for fazer, me marca ou fala, esse vídeo é direcionado para fulano de tal. Porque às vezes, se não for, a carta, se não tiver a pessoa ali, que eu não vou O saber. destinatário. Não, se for assim, aleatório, não, vai bater e às vezes eu não vou saber, entendeu? Tipo, eu vou ficar. As pessoas falando, você viu que fulano tá falando de você? Eu vou olhar o vídeo e falar, não! Então, acontece. Muito. Nossa, isso acontece muito comigo também. Nossa, acontece muito. Mas, tipo assim, acontece as pessoas falarem coisas irônicas, do tipo assim, igual que eu falei, né? Nossa, seu cabelo tá lindo hoje, hein? Igual uma vez, calma, teve uma vez que eu sempre faço rena na sobrancelha e tal, porque a minha sobrancelha é fininha. Então, dependendo da luz, parece que eu tô sem sobrancelha.
Aí, dessa vez, eu não tinha feito, e aí eu sempre passo um lápis, alguma coisa. Não fiz. Aí teve uma menina que comentou no vídeo, nossa, sua sobrancelha tá tão brilhante e linda. Aí eu li assim e falei, nossa, mas minha sobrancelha nem tá feita. Aí eu ainda falei com a minha mãe tava perto de mim, aqui, mãe, mas nem dá pra ver a sobrancelha. Ela, Ellen, tá te zoando. É que não tem sobrancelha, não tem sobrancelha bonita, não tem sobrancelha. Aí eu, poxa, eu fico me sentindo. Então, eu não. Mas isso acontece com meu marido, às vezes também. Às vezes ele fala um negócio pra mim assim, tipo. Eu falo, você vai fazer tal coisa? Ele fala, aham, tá, vou sim. E Nossa, isso acontece muito. eu tô aqui no computador e eu não. Com ele é mais fácil, que tem a entonação, mas às vezes eu não presto atenção na entonação. E daí eu falo, você não falou que ia fazer tal coisa? Dele, não, eu tava sendo irônico, deu. Ah. Daí eu fico mal, porque daí eu me frustro, eu fico, nossa, sacanagem, porque eu tava esperando. Daí eu fico frustrada, porque daí eu tava esperando que aquilo fosse, entendeu? Acontece, é normal, coisa de neurodivergente. Mas eu acho que deve ser muito frustrante para quem tá de fora, entendeu? Eu acho que é Sim, muito frustrante para quem tá de fora, porque sim. Sim, eu já fui muito chamada de sonsa. Ah, deixa de ser o sonsa, tempo você tá todo. entendendo? O tempo todo. Ela tá se fazendo. Ai, ai. Ela se faz. Mas Acontece. vamos falar dos baralhos agora, que eu tô ansiosa. Então, vamos lá, Nath. O que acontece? Eu também tenho uns baralhinhos aí que eu criei, porque, por exemplo, não tem, assim, um baralho Jacket que eu goste. Então, eu criei um baralho Jacket com os nomes sagrados de Jacket. E eu tenho outro baralho, Oráculo Caminhos do Amor, que eu também criei e tal. Por conta desse negócio da gente não encontrar aquilo que a gente quer para a gente, né? Aí, eu vou só te fazer uma pergunta antes da gente falar dos baralhos. Você ainda acha que dá para melhorar mais as coisas ou você está satisfeito do jeito que está? Porque, por exemplo, o Lenormand, ele vem com as cartinhas a mais, não é? Eu tenho um baralho também que eu criei por mim mesmo umas cartinhas a mais, mas eu sempre quero tirar uma carta e botar outra. Você também fica com essa coisa na cabeça? Então, na verdade, não, não. O Lenormand, ele tá do jeito que eu quero. O que eu tô pensando em mudar é as cartinhas extras que tem atrás, porque os spreads que tem aí são os spreads prontos que todo mundo tem e já não é de hoje, na verdade, eu tô contando. Só que eu tô. Caiu. Nath, onde você está? Gente, caiu o negócio. Peraí. Volta aqui, mulher. Será que o celular dela descarregou? Eita, lasqueira. Peraí. Deixa eu ver Eu não aqui. sei o que Ah, voltou, aconteceu. voltou. Voltou. Você caiu, mas levantou, machucou? Eu não sei o que aconteceu. Mas voltou? Tá Voltou, me mas eu vendo? não sei o que aconteceu. Também não sei também. Piscou, voltou. O que importa é que voltou. Então, como eu tô com. Voltando, né? Eu tô com 399 milhões de. Ai, coisa de bipolar, sabe? Então, bipolar. Eu fico fazendo 300 mil coisas ao mesmo tempo, eu não paro para raciocinar. Mas eu queria mudar os spreads que tem atrás, as minhas cartinhas que vêm com os spreads. Essas. Eu queria colocar os meus spreads mesmo, que a minha espiritualidade criou, né? O meu mentor criou. Então, eu queria colocar esses spreads na parte de trás. E também a oração que tem, eu queria colocar uma oração de Ganesha, em português. Ah, legal. Eu queria fazer essa mudança. Na verdade, assim, queria tá pronto. Eu tenho que montar. O meu grande problema, na verdade, isso aqui é um grande problema meu, tá? O meu grande problema, na verdade, é sempre montar a arte das coisas. Porque é muito irritante para mim fazer isso. Meu livro tá pronto faz um ano. A escrita. Nossa.
Até hoje eu tô com problema no design dele. Então vamos conversar, porque os meus livros eu que diagramo, eu que faço a capa, eu que reviso, eu que faço tudo. Ah, Nós somos os Barbies. Então eu a gente vê isso aí que eu te ajudo. Isso aí para mim não é tenho fácil. paciência. Eu não tenho a menor paciência. Daí eu fiz tudo certinho quando eu fui ver, eu tinha feito as páginas, colocado no lugar errado. Daí eu coloquei as páginas certo, daí eu fui ver o gabarito estava errado. Eu falei, ai. Daí eu preciso pausar. Daí eu pauso, começo a fazer outros projetos, porque senão eu fico em staff naquele projeto, enfim. Coisas de bipolar. E tem que esperar quando dá o hype do cérebro, né? Que é o Na verdade, hiperfoco. Quando dá o hiperfoco e vai. eu preciso fazer o meu cérebro não pegar ódio daquilo ali, entendeu? É. Então eu tenho que dar essas pausas programadas, porque é realmente muito irritante. E assim, o pior de tudo é que eu falo e as pessoas ficam, tipo, é sério isso, mas eu faço tudo no Canva. Eu também faço tudo no campo. Eu faço no Canva. Então, assim, eu faço tudo no Canva. Então, porque é o que eu consigo mexer melhor. E O campo daí as pessoas ficam, é sério, você tá escrevendo um livro pelo Canva? Eu falei, gente, eu falei pro meu marido, por que você não escreve no Word? Eu falei, Guilherme, eu escrevi meu livro pelo WhatsApp. Porque eu digito mais rápido pelo celular. o meu, eu vou pegar aqui, esse aqui tá apoiando. Esse livro aqui, Valor, ele foi feito no Canva. Só que depois eu me ferrei de verde e amarelo, porque ele tem 600 páginas, e ele ficou tão grande, tão grande, tão grande na hora de exportar, que eu tive que dividir ele em capítulos para poder juntar, para poder zipar, porque tem 600 páginas cheias de imagem. Então, Não, o meu ele é curtinho, porque o livro que eu vou fazer, eu já tinha falado isso, né? Eu já tinha dado essa notícia, então assim, o livro que eu vou fazer, ele é um oráculo. Então, assim, vai ser um livro, um oráculo, e na verdade é um oráculo. Como que eu posso dizer? Um livro que vai acompanhar um oráculo. Então, uhum. ele tem ali os ensinamentos e tudo mais, e basicamente é isso, entendeu? Então, é um livro curto. Na verdade, era um livro curto, tá aumentando, porque começou com 40 páginas, tá em 90, e pelo visto. Tchau, Jéssica. A Jéssica tá feliz. Vai lá, meu amor. Ou então você pode fazer igual o pessoal faz, né? O pessoal faz agora, eles botam um QR Code para poder direcionar no PDF. E o pessoal que faz também. Ah, não, eu quero fazer ele coisinho, bonitinho e tudo mais, porque daí eu vou. Ele vai ser duplo. Ah, vai ser muito legal. É um projeto assim que quando eu lançar, é algo que assim que eu tô esperando há muito tempo, mas eu realmente preciso perder o ódio que eu tô de montar ele. Olha, eu tô com uma raiva, Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar não bom. tá escrito dentro de mim. Pode não estar dando bom, mas vai dar bom. Então, assim, gente, assim, tirando a parte que eu sou meio enroladinha para poder fazer as lives, o pessoal que assiste mesmo sabe que eu sou meio O enroladinha. livro tá incrível. A Jéssica, ela vê as coisas antes de todo mundo. Deixa eu perguntar, vocês são só amigas ou vocês são irmãs? Porque vocês são parecidas, não A é? gente, a gente é gêmea. Na verdade, a gente é amiga, mas a gente fala que a gente é gêmea. A gente descobriu que a gente é gêmea, espiritualmente falando, assim. Que legal. Mas somos só amigas mesmo. É que até Mas o jeito de olhar, né, é parecido, é não, engraçado. mas eu falo que a gente é gêmeas, que somos gêmeas. Que ela é minha gêmea da macumba e eu sou a gêmea Ganapátia dela. Mas ela falou que não gosta de ser chamada de Damacum. Não, ela não.
O povo confunde ela, acha que ela é do candomblé. Aham, Então não é. entendi. Então vamos lá, gente. Mostra pra gente aí o cocoricózinho, a fazendinha. Eu tenho a fazenda quase completa, né? Então é o objetivo, fazer uma fazenda. Então, não são os últimos dois lançamentos, né? Porque os últimos dois lançamentos foi o Spirits, que é esse daqui, né? Que não é E um chegou? fofo. Chegou? Não, esse aqui é meu mesmo, mas Não. chegou. Chegou? Chegou. Chegou de Chegou. noite, né? Foi. Bem que saiu a carta da lua lá. Chegou de noite. Inclusive, meu marido foi buscar agora. Tá ali a caixa. Ele foi buscar agora. Antes, um pouquinho antes da live. Oi, Raquel. Então, o Spirits, junto com o Cocoricó, foi o último lançamento que eu fiz. Mas antes disso, eu tinha lançado o Vaquinha com o Música, que não tá aqui. Tá lá no fundo, porque eu estava utilizando ele hoje em tiragem. Mas o Cocoricó é o último lançamento junto com o Spirits. Que sim, eu estou praticamente abrindo uma fazenda, né? Ai, é tão bonitinho. Ele é meu amorzinho. A parte de trás fui eu que desenhei. Que fofura. Então, eu comprei, né, o Lilith Lenormand, aí minha filha ficou reclamando comigo. Ela, não, mãe, você tinha que ter comprado da galinha. Aí a outra depois falou, eu quero da Vaquinha? capivara pra mim. Ela não viu da vaquinha? Então, eu não mostrei não, senão eu ia ficar mais pobre do que eu já tô, entendeu? Porque ela Ah, ama entendi. todos, ela ama bichinhos. É um problema, sério. Eu acho que é a solução. Eu diria que é a solução. Então, daí temos o Cocoricó, que foi um dos últimos lançamentos, junto com o Spirits, que daí são dois que não têm vibes nada a ver um com o outro, né? Uhum. Mas, enfim, é um simplesmente lindo aqui a carta da criança. Oh, meu Deus do céu, é muito fofinho, gente. É Essa é a muito casa. fofinho. É muito fofinho. A montanha, essa aqui é a montanha. É uma montanha de feno. Ai, é muito fofinho. Oh, oh, meu Deus, muito fofinho, né? A minha filha ficou com dó da carta do caixão. É porque ela não viu a da vaca. Ela viu, Ela não viu. ela viu só essa carta da vaca. Ela viu em algum vídeo, alguma coisa que você mostrou, porque ela também te segue. Aí ela tava falando, mãe, eu sou. Aqui, do homem, da mulher. Oh, é muito fofinho, gente. Ele é, eu amo esse baralho. Eu amo, eu simplesmente amo. Mas eu sou suspeita, né? Uhum. Eu amo baralhos fofos. Eu amo baralhos fofos. Não que os outros não sejam bons. São, obviamente. Mas eu realmente prefiro jogar com baralhos fofos. São lindos. É, Inclusive, esse Spirit, eu estava só esperando chegar, né? Que o pessoal lá do Coven, a gente trabalha com os Diamond Jacket, né? Que são mensageiros de Hecate que trabalha com essa linha mais quitônica, né? Porque a gente trabalha com véu lá no Coven. uhum. Então, eu estava só esperando chegar o baralho para poder já mandar o link lá para o pessoal, porque esse baralho é maravilhoso, o Spirit. Para o que a gente trabalha, nossa, tipo, fazer uma tiragem com Hecate, né? Com uma energia dos mensageiros de Hecate, né? Dos mensageiros do véu. Então, assim, é um baralho maravilhoso que encaixa perfeitamente no É, trabalho. esse baralho é um baralho que, assim, ele tá pronto há muito tempo. Na verdade, assim, eu tenho mais de 50 baralhos prontos. É, e eu estou trabalhando em 12 baralhos ao mesmo tempo, tá? Nesse momento, eu estou trabalhando simultaneamente em 12 baralhos.
Esse baralho ele tá pronto há mais de um ano. E eu procrastinei muito para poder lançar esse baralho, porque assim, infelizmente as pessoas veem espíritos que elas não conhecem, como geralmente elas veem essas entidades ou espíritos ou guias ou almas, ou seja, o que for, como obsessores. Sim. E assim, eu tomei muito hate quando eu lancei o Cake Lenormand. Embora ele seja o meu baralho mais vendido, embora ele realmente seja o meu baralho mais vendido, esse baralho aqui foi um baralho que foram 4 meses, de 3 a 4 meses mais ou menos ali para eu terminar ele. E olha que os meus baralhos eu não demoro tudo isso, exceto o meu livro, que eu tô demorando um ano. Mas os meus baralhos eu não demoro tudo isso. É no máximo 2 semanas eu consigo fazer eles, porque, né? Hiperfocos. Uhum. Hiperfoco. Mas esse daqui eu demorei de 3 a 4 meses. Porque eu vi cada espírito desse. Eu vi cada espírito desse. E eu não só vi cada espírito desse, como assim, eu realmente passei por um momento que foi muito complicado, porque até eu entender que tratava-se de espíritos que queriam fazer parte do baralho, foi complicado. Uhum. Então, e não é parte da minha espiritualidade. Então, foi muito complicado para mim. E foi no momento onde eu estava sensível. Então, assim, eu fiquei atormentada. Tá? Então, assim, eu fiquei traumatizada com esse baralho. Eu realmente fiquei traumatizada, tá? Uhum. Na criação dele, no processo dele. E assim, quando eu terminei ele, quando ele ficou pronto, eu sentei e eu chorava, assim, copiosamente, assim, sabe? Tipo, pronto, eu fiz, era isso que vocês queriam. E depois que eu fiz, o meu mentor ele veio, passou a mensagem que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que eu fui muito forte, que era para o meu processo, era para eu aprender, que eu precisava ter passado por aquilo que eu precisava aprender, que eu fui muito respeitosa, mesmo não conhecendo, eu sempre fui muito respeitosa. Então, assim, foi um processo muito difícil para mim. E esse baralho, ele tá há um ano na gaveta. E o meu grande medo era lançar ele e tomar um hate massivo das pessoas falando: nossa, mas por que eu vou querer um baralho na minha mesa que vai chamar obsessor? De pessoas serem não intolerantes, mas assim, ignorantes com relação a esse baralho. Porque assim, foi um baralho que exigiu muita dedicação da minha parte. Muita dedicação mesmo da minha parte, assim. Esse baralho, assim, ele sugou minha alma. Eu falo que Eu, esse baralho é um baralho dos espíritos e o meu ele levou junto, entendeu? então, assim, eu vou te falar um negócio agora que você vai falar assim, essa confirmação. Eu tenho um livro dos Diamonds, né? Que quando eu escrevi ele foi assim, eu comecei a idealizar porque foi canalizado, né, para mim escrever esse livro. E todo o processo, eu estava em depressão. O processo todo que eu estava escrevendo o livro, eu estava em depressão. E eu via os Diamonds, eu conversava com os Diamonds, eu escutava eles e eu montei o livro. E quando eu terminei o livro, eu chorei, 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 chorei. Por quê? Porque é aquela carga emocional, né? Eu vivi o livro. E engraçado que quando eu vi o Spirit, eu não sabia disso que você está me falando. Não sei se você já tinha falado isso antes, eu não sabia. Quando eu vi o baralho, eu pensei assim, nossa, é a mesma vibração do livro dos Diamonds. É aquela coisa forte, que veio canalizada, aquela coisa assim, sabe? Eu chego a estar arrepiada agora, porque. E não é arrepio de show de palco, não, é arrepio de verdade. Porque foi mais uma confirmação de duas coisas. Uma, que eu preciso ter esse baralho,
E a segunda é que a espiritualidade, quando ela quer dar o recado, ela vai usar quem tá pronto. Por mais que, tipo, não é da tua vibe, não é uma coisa que você trabalha sempre. Porque se fosse, falaria assim, mas a Nath já trabalha com isso. É natural ela fazer um baralho disso. Não, a Nath, ela é um canal. Tipo, você tem a sua espiritualidade, você tem a sua religião, mas você é um canal que outras energias conseguem mandar o recado por você. E eu acho isso muito bonito, sabe? Mas isso foi um acordo que eu fiz. E eu falo que eu não pensei direito. Eu sempre falo que foi ou ideia merda que eu tive. Desculpa o palavreado, eu falo. Ô, ideiazinha merda que eu tive foi. Olha. Sabe quando a pessoa não pensa no que ela fala? Eu. Uhum. Porque assim, a história dos baralhos começou porque eu tenho muita dificuldade com baralho tradicional. Muita. Muita dificuldade mesmo. E o que acontece aqui? Tem uma marca, a Sorte Lenormand, você conhece? Uhum. A Sorte Lenormand tem alguns baralhos que são temáticos. E são até legais. Eu tenho, sabe? Tenho Pets Lenormand, tenho Pets Lenormand, acho que é Lenorcães, que eu tenho. Tenho Mantras Lenormand, que eu gosto também. Só que eles usam só as 36 cartas. E Uhum. tem o Gilded Lenormand, que é um baralho Lenormand que tem cartas extras. E eu gosto muito dele, só que ele é tradicional. E eu tenho muita dificuldade com baralhos tradicionais por conta da neurodivergência. Uhum. Não que eu não saiba ler, eu sei, mas eu sinto que não é tão fluido. Porque É como se a gente fizesse uma força, gastasse mais energia. demora para engatar, É. sabe? Eu demoro para engatar. E não tem a fluidez que eu gostaria. E eu queria muito um baralho que tivesse as cartas extras e que fosse não temático, não tradicional, que fosse temático. E não tinha. Não tinha em lugar nenhum, não tinha, não tinha, não tinha. Até que eu pensei, né? Poxa vida, alguém poderia fazer um baralho assim, temático. Seria legal se alguém fizesse de Ganesha. Até que eu pensei, poxa vida, será que não tem Lenormand de Ganesha? Porque tem Lenormand de várias coisas. Procurei, Uhum. procurei, procurei, não achei um baralho Lenormand de Ganesha. Eu só achei o oráculo de Ganesha, que eu tenho. Uhum. E eu não achei. Bom, eu criei o Lenormand, foi o Bala Ganesha, que inclusive eu faço as minhas devoções a Bala Ganesha, que é a Ganesha criança, a Ganesha bebê. Eu fiz o Bala Uhum. Ganesha, deixei ele pronto, e eu comecei a mandar para as gráficas, tipo, para as livrarias, para as marcas de baralho, tipo, olha, eu tenho esse baralho aqui, ele tá pronto. Você não quer ele para você e você faz ele e me manda um baralho? Olha a minha ideia de jirico. E as pessoas, tipo, não, esse projeto aí não tem interesse. Não, as pessoas não vão se interessar por esse projeto. Não, Mas muito isso aí foi a obrigado. espiritualidade já não deixando eles aceitarem. Não tem público para isso. Eu lembro que eu mandei foram mais de 50 e-mails. Eu lembro que no WhatsApp tinham mais de 30 conversas. E assim, eu lembro que eu sentei, e foi tudo num dia só. Hiperfocos de bipolar. E eu lembro que as pessoas me responderam muito rápido. E eu sentei assim e eu chorava. Porque por que as pessoas não queriam? É Ganesha. E sabe, era Ganesha bebê, tava tão lindo. Por que as pessoas não queriam fazer? Eu tava pronta, eu mandei prontinho, era só imprimir, mandar pra mim. Eu só queria um. Ela podia lançar e vender, eu só queria um. E daí eu falei, tá bom, já que ninguém vai fazer, eu vou fazer um pra mim. Daí vai eu, dia 22 de dezembro, Nossa. que nem uma louca,
procurar um Cata lugar graça. para imprimir um baralho. E eu fui, cacei, imprimi o baralho. O baralho chegou no dia 2 de janeiro. O nível da Natália, tá? O baralho chegou no dia 2 de janeiro. E daí, quando o baralho chegou, eu falei para as pessoas e as pessoas falaram assim: vende. Ah, eu quero, vende. E daí eu falei: é para isso? É isso que é para acontecer? Eu sentei ali no meu altar, eu falei: é isso que é para acontecer? Se for, então tá. Então, eu tô fazendo porque não existe um baralho de Ganesha e eu acho que tem mais pessoas que gostariam de ter um baralho de Ganesha. Vou vender. Tanto que, assim, o meu lucro não é grande, tá? Porque eu Não, sou uma... eu sei que é. Ó, gente, eu vou falar com propriedade. É porque não tem nenhum baralho aqui. É, o baralho que eu faço, eu imprimo, eu lamino, eu corto, eu faço tudo. O oráculo que eu faço tudo. E, tipo assim, às vezes eu demoro o dia inteiro para fazer 5, 6 baralhos, porque é muita coisa para cortar. E, assim, eu vendo a 55, tem uns que é 65, e, e, e eu tenho uma média pequena de lucro. Para você mandar fazer o oráculo, você tem que comprar em quantidade. Então, o investimento é caro, é muito dinheiro para poder você investir, e a margem de lucro é pequena, porque eu andei orçando por aí nas gráficas, o mais barato que eu achei para me passarem é R$ 60. E os Então, baralhos da Nath, 69, né? Pra... o lucro é minúsculo. Minúsculo. E... Então, assim, realmente não era por lucro, era porque eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de ter um baralho da espiritualidade delas. No caso, eu só tinha o de Ganesha. Mas era o que eu não tinha. Não tinha um Lenormand de Ganesha. Eu falei, poxa vida, eu não tenho Lenormand de Ganesha. E eu quero que as pessoas tenham. Então, né, já que foi autorizado, então tá certo. E daí eu sentei e pensei que seria interessante se eu tivesse feito um dos deuses. De todos os deuses que eu faço as minhas devoções. Que são esses que eu mando no panfleto, que vão atrás. Todos os que estão aí são os que eu faço o meu devocional. Então eu lancei o Deuses Hindu Lenormand. Bonitinho. Esse é o de Ganesha. E a revista é legal porque quando a pessoa compra mais de um baralho, eu sempre falo para ela colocar num porta-retrato, entendeu? Por isso que eu fiz essa foto Ah, atrás. sim. É lindo, gente. Fica bem É bonito lindo. mesmo. Então, daí eu lancei depois o Deuses Hindu Lenormand. Depois eu lancei o Krishna. E depois eu não lembro qual foi o outro que eu lancei. Eu não lembro qual foi o outro que eu lancei. Foi o Deus Hindu, o Krishna, e eu realmente não vou lembrar qual foi o outro que eu lancei. Mas daí eu comecei com isso e eu vi que eu tava só entre os meus. Daí eu sentei e pensei, do mesmo jeito que os meus não tinham acesso, muitas pessoas de outras espiritualidades, provavelmente que jogam baralho Lenormand, elas não devem encontrar baralhos para elas. Jacket. Tá ótimo. Espirrei aqui. Jacket. Tem que trazer jacket. Ah, tá. Então, muitos provavelmente não têm para eles. E daí eu sentei, fiz as minhas meditações, e foi quando eu disse a frase, que ô frasezinha, viu? E eu falei, qualquer espiritualidade que quiser se apresentar a mim e pedir um baralho, eu estou aqui e estou disposta a fazer isso por vocês, para que chegue até os filhos de vocês. Ô, ideiazinha de jirico. Quero vocês. Mas ô ideia de jirico mulher, porque depois que eu fiz
lindo, Nath. Que Depois que lindo, eu Nath. fiz Que lindo. isso. Que Ah, lindo. Que depois que eu lindo, fiz isso, nossa. eu fiquei só igual o menininho do Sexto Sentido, sabe? Eu vejo gente morta com que frequência. Eu- Ainda bem que tua religião é voltada para o lado. é, Como é que eu posso dizer? É, Gente, eu esqueci a palavra. Pera, eu vou lembrar. Ah, que trabalha com a parte da alma solar. Pronto. Ok, te dá um gás, te Então, dá um na ar. verdade, dentro do ganapatismo, nós acreditamos, nós somos panteístas, né? Nós acreditamos que tudo é sagrado, tudo é divino. Então, assim, tecnicamente falando, para a gente, tudo é Deus. Então, todas as religiões são Deus. Então, todas as entidades, para mim, são Deus. Todos os mentores são Deus. Todas as divindades são Deus. Então, para mim, tudo tem o mesmo valor. A diferença é que eu sou devota de Ganesha. A minha devoção principal é a Ganesha. Mas não tem diferença. Então, eu sempre falo, porque assim, o povo fala, nossa, mas você gosta de ir num terreiro de Umbanda? Eu gosto, eu amo de ir, porque eu amo o som do tabaque. Então, eu amo de ir num terreiro de Umbanda e quando eu vou, eu tenho que bater a minha cabeça no chão quando eu vejo uma pombogira, porque ela é Deus. Na minha religião, ela é deusa. Entendeu? Então, assim, é isso, é sobre. Isso é a minha religião, isso é a minha fé. Então, quando eu falei qualquer espiritualidade, tecnicamente falando, todas fazem parte de uma só para mim. Mas, Mas mas a Natália almoçou. eu estava acostumada com uma energia, né? Porque a gente se acostuma com aquela energia. Sim. E daí começou uma grande loucura na minha vida, mulher. Porque daí foi o Not Human Lenormand, que foi os não humanos, que foi uma experiência assim, foi a experiência. Eu tenho medo. Foi a experiência. Foi a experiência. A única coisa no mundo que eu tenho medo é de extraterrestre. Não, A foi a única coisa do experiência. mundo. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Mais incríveis da minha vida. Foi o Not Human, foi o Death. E, né, para quem está na live e não me conhece, eu sou uma pessoa que tentou o autoextermínio 3 vezes, tá? Então, eu tentei o autoextermínio 3 vezes. Então, o DEF, e assim, gente, esses contatos que eu tive, a maioria foi dormindo, tá? Porque a minha espiritualidade, ela é dormindo. Uhum. Eu durmo e vou, e eu durmo e acordo na onde eu tenho que acordar. Geralmente é na salinha do meu mentor, na salinha do castigo. Mas o DEF, o DEF foi aqui no quintal da minha casa. Nossa. O meu mentor falou: tem uma pessoa, ela quer falar com você. Falei, ela quem? Uma conhecida sua. Conhecida? Você chamou ela por tantas e tantas vezes? Falei, ela? Eu chamei ela tantas vezes? Não sei quem é. Dele vai lá. Ela quer falar com você. Tá bom. Quando eu chego no meu quintal, é ela. Maravilhosa. Nossa. Maravilhosa. Não conseguia olhar, não conseguia olhar para cima. Eu só olhava o chão. Eu só olhava o chão. Eu lembro da voz. A voz que ressoa, assim, não é uma voz normal, assim, mas ressoa dentro, assim, sabe?
um comparativo que eu posso dizer, eu não sei se ela foi numa balada, sabe quando você tá muito perto da caixa de som, que você consegue sentir o som batendo assim em você? Então, é assim, a voz é assim. A voz não é aqui, a voz é no seu Nossa, corpo. Eu lembro da voz. E a voz falou: eu não vim buscar você. Até porque todas as vezes que você me chamou, eu não vim te buscar, não é agora também que eu vim. Porque não é o momento. nossa, Eu vim porque você disse que qualquer um que quisesse, você estava disposta. oi, Pedro. E qualquer um que quisesse pedir, você estava disposta. E tem filhos meus que me devotam que querem. Nossa, Então, faça isso por mim. caramba, hein? Responsabilidade. Caraca. Sem palavras, Nath. Depois Eu, disso, me- teve eu me vários. Foi sinto. O Buda Lenormand. Ai, o Buda Lenormand foi. O Buda Lenormand foi uma energia muito linda, mas o Buda Lenormand não foi dormindo. O Buda Lenormand não foi dormindo. O Buda Lenormand foi acordada e eu tava no templo. E daí eu só escutei a voz do anjo sussurrando no meu ouvido, no caso, o meu mentor. Esse você não fez, né? Nossa. Esse foi mais tranquilo. Se todos fossem assim. E o de Lilith, na verdade, não foi pedido. Eu não tive pedido. Mas o de Lilith fui eu que pedi. Eu pedi autorização para fazer. Porque a minha filha se chama Lilith, né? A minha filha Pet se chama Lilith. Uhum. E daí eu falei, poxa vida, eu já dei o nome para ela e eu tô usando o nome dela. Então, assim, eu acho que não custa nada eu dar uma homenagem real a ela e aos Uhum. filhos dela. Então, se ela me autorizar, eu gostaria muito de fazer essa homenagem a ela. E se ela me permitir, eu gostaria muito de colocar a minha filha na carta do cão. E Sim, daí, eu sabia! Eu gravei o vídeo hoje. Espera aí que eu vou achar aqui. No meio do vídeo eu olhei assim, peraí, essa daqui não é a outra Lilith? Eu vou achar aqui. Vai falando aí que eu vou achar que eu vou mostrar. então, daí eu fiz o Lilith Lenormand e o que me foi intuído, na verdade, e daí o Lilith Lenormand foi muito engraçado. Porque quando me pedem, quando falem, quando falam, eu quero, e eu falo, ok, o download do baralho é feito automático, entendeu? Tipo, Sei como é que é. é automático o download. Então eu só preciso fazer, entendeu? O Lilith não, o Lilith fui eu que pedi. Então, como fui eu que pedi, eu tive que entrar nesse processo de criar um roteiro para ele. Uhum. Não tinha um roteiro. E daí eu pensei, o que Lilith representava para mim? Para mim era minha filha, tudo mais, mas o que eu conhecia de Lilith, o que Lilith representava para mim e o que Lilith representava no entorno do que eu conhecia. E assim, Lilith para mim, no que eu sempre conheci, e eu era testemunha de Jeová, não sei se você sabe, eu Uhum. vivia a vida toda testemunha de Jeová. Então, assim, o que eu sempre ouvi de Lilith era que, né, demônio, que não sei o que lá o que e tal. E daí tinha aquelas histórias que Lilith foi a primeira mulher antes de Eva, que não sei o que lá o que e tal. E eu ficava tipo. E daí, na hora que eu fui criar o baralho, eu falei: é isso. Eu vou fazer essa pegada. E esse baralho tem muitos easter eggs que as pessoas elas não perceberam. E daí, o que eu fiz nesse baralho? Esse baralho, ele é como se fossem quadros renascentistas, tá? Uhum.
Então, cada carta é um quadro renascentista. E se você tirar ali o que está escrito na carta, ele realmente é um quadro renascentista. Então, cada carta é um quadro renascentista. E se você colocar na ordem do 1 até o 46, você vai perceber que tem uma crescente. A gente tem Lilith ali como uma mulher. A gente começa com Lilith como uma mulher que se apresenta num cavalo. Então, nós temos ela se apresentando num cavalo, sabemos quem é Lilith. Porém, na próxima carta, a gente já tem a Lilith com um trevo, e é assim, a gente já começa com a jornada de, ok, ela sabe quem ela é, mas ela precisa se encaixar dentro da sociedade, ela precisa se esconder para que ela não seja perseguida. Daí vem falando sobre a mulher, a bruxa, que precisa se encaixar dentro do padrão da sociedade para não ser perseguida e tudo mais. E daí, quando você vai vendo as cartas, você vai vendo que ela vai cada vez ficando um pouco mais rebelde. Em algumas atitudes dela, você vai vendo uma crescente de rebeldia. E daí, por exemplo, tem a carta da serpente, que não é ela sendo picada pela serpente, não. É ela conversando com a serpente, num sentido como se fosse praticamente ela instruindo a serpente. A, Caraca, ser- a serpente não está fazendo algo para ela, é ela que instrui a serpente, ela que está instruindo a serpente. A carta da gente, árvore, por exemplo, é ela segurando maçãs. É eu ela posso com, ver aqui agora. é ela Gente, com, eu tô de cara. Aqui, ó. é ela com as maçãs. Sim, então isso tem uma representação. Para ela, a maçã não vai ter veneno. É porque foi ela que instruiu a serpente. Aqui, essa aqui é mais rebelde. É mais bonita, eu acho. Sim, então assim, a gente vê a jornada dela crescente, cada vez mais perdendo a paciência de se encaixar. E daí você vai vendo, se você dispor todas as cartas, você vai percebendo que ela vai perdendo a paciência, cada vez mais, perdendo a paciência, perdendo a paciência. Em algumas cartas ela começa a se despir, tem cartas que ela tá despida, por quê? Ela não quer mais se encaixar. A carta do Uhum. homem tem o desprezo dela pelo homem. Sim. A carta da mulher, não. A carta da mulher não tem o desprezo dela pela mulher, mas a carta do homem tem o desprezo dela pelo homem. Então, daí, conforme vai chegando, e quando chega na carta da ponte, que para mim é o ápice disso, a carta da ponte, a gente vê ela transitando pela ponte e para onde ela está indo, atrás dela fica, ela destruiu. Ela tacou fogo em tudo. E a gente tem ela liberta. Então, se você pegar a carta da ponta aí, você vai ver que ela tá liberta. Então, ela se libertou de ficar dentro daquela imagem e ela tá com fogo naquilo tudo ali e ela não vai mais tentar se encaixar nesse padrão. Então, da carta da ponte em diante, nós temos ali, de fato, Lilith revelada a deusa. Nossa. E ela não tendo mais que se encaixar ali dentro daquele padrão imposto e tudo mais. E daí aqui vem falando, esse baralho ele fala muito sobre o despertar da deusa dentro das mulheres, dentro das filhas de Lilith, né, que as pessoas falam, sou filha de Lilith, dentro das filhas de Lilith que precisam se encaixar dentro do padrão da sociedade, que precisam se encaixar dentro do que as pessoas pedem, que precisam se esconder muitas vezes. Então, esse baralho fala sobre essa rebeldia, sobre você se rebelar, sobre você se mostrar quem você realmente é. Então, quando ficou pronto, eu falei, por favor, se alguém tiver aquela sintoniza na rádio, se alguém tiver aí, vocês podem dizer que se vocês gostaram, porque foram. Gente, olha, eu fiquei 3 dias tentando escolher um baralho, né? Porque eu gastei meu dinheiro todo na Temo, e aí eu queria comprar um baralho, né? Eu pensei, só vai dar para comprar um agora. E eu fiquei 3 dias tentando escolher, e aí eu escolhi o de Lilith. O que que acontece? Eu já fui sacerdotisa de Lilith, né? Eu apertei um pau dócil, conversei com Lilith, ela tá de boas com isso. Porque eu entrei de cabeça na parte de Hecate, porque eu precisava escrever os livros, eu precisava de uma devoção mais aprofundada. E você sabe o que é mais engraçado? Lembra que lá no início da live eu falei que eu estou passando por um processo, né?
e que agora eu tô me redescobrindo no sentido de eu vou fazer aquilo que é bom para mim. Gente, esse baralho é perfeito. Eu ainda não usei, eu vou usar, tá? Mas eu vou usar com a força de Lilith mesmo, porque apesar de eu não estar exercendo o sacerdócio, eu ainda sou sacerdotisa de Lilith, é uma coisa, sacerdócio é uma coisa que não tem como se desassacerdotizar. Então eu vou consagrar, né? E vou utilizar, e aí eu vou te dar o feedback depois. Vou ter entrevista com baralho. Eu nunca fiz entrevista com baralho, você acredita? O de Ai, eu Lilith amo foi o primeiro. entrevistar os meus baralhos. Porque quando eu faço, eu crio numa energia. Mas daí depois que eu entrego a Ganesha, eles tomam a vida, né? Porque eu faço parto. E eles tomam a vida. Daí cada um às vezes tem uma mensagem para me dar, sabe? E sempre é muito. É Eu vou muito depois, profundo. eu vou depois pegar alguns recortes dessa live, que a live tá bem grande, né? Por exemplo, a explicação do baralho, para poder recortar, para poder ir postando depois, para o pessoal, que essa história ela não pode ser perdida, gente. Porque ficou uma explicação linda. Ó, a Renata falou que o baralho é fantástico, que o Pedro amou. O Pedro botou o baralho de galinha dela, é lindo demais, amei as artes, não sei porquê, mas eu gosto de baralho com vibe kawaii. Ah, eu também amo baralho fofo. Eu Então, amo ó, baralho tem o fofo. cake também que ele vai amar. O cake é só de docinho. O Bala Ganesha também vai amar. O cake tá aqui. É, o Bala Ganesha não tá aqui, mas o cake eu acho que o cake tá aqui. Você tem, Renata, esse baralho? Que ela falou que o sonho de consumo dela é ter todos. Ele já conhece. Ele falou o cake é perfeito, eu acho que ele já conhece. Bem, o cake tá aqui. Oh, meu Deus do céu, que fofura! Ele tá falando para você fazer um baralho do Nordeste. Então, é complicado. Então, gente, eu vou explicar. Eu vou fazer das minhas palavras das Renata. É muito difícil a gente fazer um baralho de uma coisa que a gente não está inserida, porque o pessoal vai falar que é apropriação cultural, o pessoal vai falar que vai sempre botar um defeito, vai falar que você está falando daquilo de maneira errada, vai distorcer tudo. É tão chato. É muito chato isso, gente. É muito complicado. É bastante complicado. Infelizmente. Ah, ele falou que fez um baralho do Brasil. Que chique. Legal, Acho bacana. legal, né? Bacana. Amei. Então, daí é isso. O de Lilith foi o único que não foi instruído, porque foi pedido. Minto. O de Lilith não é que foi. Não foi. Minto. O de Zé também. Mas o de Zé eu não montei uma história. O de Zé eu só fiz pro seu Zé da Lapa. O de Zé só foi criado pro seu Zé da Lapa e não foi assim. Tem ali uma história, mas assim, não uma história que nem o de Lilith, que tem toda essa história performática. O de Zé eu só fiz Zé da Lapa. Só. Uhum. Algumas partes dele tá no morro, também tem Zé do Morro ali em algumas partes. Ele tá no morro, na verdade. Não necessariamente é Zé do Morro, mas ele tá no morro. A única parte ali que foi adicionada, assim, que a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, foi que na carta da mulher é Dona Navalha junto com ele. Ih, então vou ter que comprar. Entendeu? Mas ele tá aqui. Eu acabei de guardar. Ele tá aqui. Ó, o Pedro Mas falou que só falta fazer um miau Lenormand. eu acho que já tem, mas não é meu, mas já tem. Eu não gosto de fazer baralhos que já existem. Ah, mas se não é seu, não existe. Esse daqui é o do seu Zé. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Que Tá lindo, que vendo? lindo. A carta da montanha. Nossa, muito bonito. Então, assim, esse é a carta da lamparina acesa. Eu amo essa carta.
Nossa, linda demais. Então, assim, eu realmente. A carta do sol. Nossa. Nossa, linda. Esse daqui eu fiz para o seu Zé, porque antes de eu virar devota de Ganesha, eu tinha saído das Testemunhas de Jeová e tudo mais. Eu tenho uma tia que é, né, que... Aliás, minha família, a maioria é do babado, né? E, enfim. Mas eu tava passando por um momento muito difícil, por um momento bem difícil, na verdade. E me indicaram para ir em um terreiro. E eu fui nesse terreiro, e quando eu fui lá, eu fui atendida pelo pai de santo, que estava com o seu Zé da Lapa. Na verdade, era para eu passar com outra, era para eu passar com um preto velho que estava atendendo, e o seu Zé pediu para passar com ele. Ele chamou e pediu para passar com ele. Seu Zé fez a limpeza e seu Zé tomou para ele o problema e resolveu o meu problema. Nossa. Então, assim, eu não era devota de Ganesha ainda, eu não conhecia Ganesha ainda. Eu estava com um problema na época muito difícil. Seu Zé tomou para ele o problema sem eu ser devota, sem eu ser nada. Ele simplesmente tomou o problema para ele e ele resolveu o problema para mim. Nossa. Depois disso, infelizmente, um ano depois, eu tive a crise, tudo mais, que eu ia tentar mais uma vez o autoextermínio, foi quando o Ganesha se apresentou para mim e eu virei devota de Ganesha. Mas eu penso assim, gratidão é uma coisa que a gente tem que ter. Se a gente não tem, a gente tá morto por dentro. Então, eu nunca vou esquecer do que Zé fez por mim. A minha tela tá travada aí? Travou. Tá, mas ainda tô aqui. Pode continuar falando, tô prestando atenção. Tá. Eu nunca vou esquecer do que Zé fez por mim. Então, assim, o que ele fez por mim não tem paga, né? Não tem paga. Embora eu tenha pago, embora eu tenha, né, depois dado ali a cervejinha e o cigarrinho dele, mas mesmo assim, né? Não tem preço. Então, quando eu estava fazendo os baralhos e tudo mais, eu também pedi autorização do meu mentor e eu falei, é questão de honra, é a minha honra. Eu preciso honrar aqueles que um dia estenderam a mão para mim. Então, não vou pedir autorização, eu vou fazer. E daí eles falaram, se você não fizesse, a gente quebrava você. Demorou para você se tocar, que é um dia que você tinha que fazer. Demorou para você se tocar, né? Então eu fiz para seu Zé, e daí na caixa tá escrito: essa é uma homenagem para seu Zé, por um dia ele ter me ajudado no momento que eu precisava. Então é isso, assim, eu não sou da Umbanda, não sou, mas eu não sou filha, não sou médium de Zé, mas eu sempre falo que eu sou apadrinhada, né? Ai, que lindo. Cada baralho tem uma história, né? É Todos um, eles, é um carinho. É um carinho. Aí eu, todos eu eles. queria poder. Queria poder ficar mais tempo, mas eu, infelizmente, vou ter que dar aula agora, que eu já estou até atrasada, porque é 8 horas. Tem o curso de mentoria, que é do curso de mentoria do sacerdócio, e aí eu vou ter que dar uma pausada para poder dar aula lá para o povo. Vai lá. Mas foi ótima a live. Nath, gratidão, gratidão por você ter doado um pouquinho de você nessa live, porque cada live a gente doa um pouquinho da gente. Eu amei te conhecer um pouco mais. Eu já tinha uma admiração grande por você, né? Agora eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito ainda maior pelo seu trabalho.
Estou muito Obrigada. feliz que a gente teve essa troca. Tô muito feliz que você estava aqui com a gente. Gente, vocês que estão assistindo, segue a Nath tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo os links todinhos para poder vocês seguirem. Eu quero agradecer de verdade, Nath, de verdade. Eu que Assim, você é uma agradeço pessoa a oportunidade, o convite também. querida. Ai, ó, tô me sentindo sua best friend agora. Ferrou, ferrou. E a gente vai fazer uma outra live com a Jéssica, tá? Obrigada, obrigada, obrigada. Deixa eu ver aqui como é que tá o negócio do Instagram. Eu vou encerrar aqui primeiro, depois eu encerro lá. Eu não sei se a pessoa conseguiu assistir direito. Eu não sei, mas eu vou salvar aqui a live, vou postar lá, nem que seja parte 1, parte 2. Eu odeio esse negócio de parte 1, parte 2. Mas como ficou 2 horas, eu acho que tem um tempo máximo lá para poder a gente colocar as partes. Mas eu vou colocar as partes lá. Tá bom. Mesmo assim, obrigada por quem estava aí, por quem estava assistindo. Sou fã de você, Nath, muitos sucessos. Obrigada! Obrigada por quem estava aí assistindo, obrigada pelo convite. E quando precisar, estamos aqui. Sim, e sigam lá no TikTok também e comprem todos os baralhos, porque são maravilhosos e vocês não vão se arrepender. E eu já virei fã e eu vou ficar fazendo compilado de baralhos para a vida inteira. E é isso. Um beijo enorme para todo mundo e tchau, tchau. Tchau!